meu nome é Ana Cláudia, para quem não me conhece. Nós estamos começando um novo quadro na nossa TV Viva. O nome é Missões Viva. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre o campo missionário. E a gente não podia começar falando de outro lugar, senão o sertão, é claro, né? Tantos missionários aqui vocacionados para o sertão, como o pastor Felipe, o pastor Eliel, a irmã Cristina, eu também, Bia. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o sertão. Muita gente pensa que o Brasil, por ser um país cristão, já foi alcançado pelo Evangelho. E de fato, em muitos lugares a gente ouve falar do Evangelho de uma maneira muito acessível, na TV, no rádio, mas tem locais aqui no Brasil onde o Evangelho ainda não chegou, como as tribos indígenas e também o nosso sertão brasileiro. Tem um termo em missão chamado Janela 1040, que no caso simboliza um quadrado numa região que pega os países muçulmanos. São locais que não foram alcançados pelo Evangelho. E aqui muita gente usa esse termo para falar do nosso sertão brasileiro, que é a nossa janela 1040. Tanto o pastor Felipe, como eu, como Eliel, como a Cristina, temos muitas histórias de casas onde chegamos e as pessoas não conheciam sobre Jesus, apesar de toda a religiosidade do local, eles não conhecem Jesus, eles não têm a salvação. Então, orem pelo nosso sertão. No ano passado, foi um projeto mais de cuidado, eu estava numa fase que eu precisava ser cuidada, Bia também, e eu ouvi muito do Senhor. Mas nesse projeto eu pude ir às ruas, eu pude evangelizar, e eu tive experiências bem legais. E eu queria contar rapidamente 3. Uma é da Priscila, que é uma menina que quando a gente chegou na porta estava com trajes muito indecentes, a gente olhou assim, já teve aquele estereótipo dela, e quando a gente chegou era uma menina super aberta ao Evangelho, e à medida que a gente ia evangelizando, ia discipulando, a gente pôde ver a transformação da Priscila. A outra experiência é de uma família muito pobre, a casa muito pobre, a mãe muito humilde, 4 crianças, ela tinha outros 4 filhos que não moravam com ela, e essas 4 crianças a gente pôde também trabalhar, pôde chamar para a IBD, pôde evangelizar na IBF, e uma delas eu tive a oportunidade, eu e a minha dupla, que foi bênção, nós pudemos acompanhar ela e a gente viu aquela adolescente recebendo a Jesus. E a terceira experiência que mais me marcou foi a Giane, que é uma surda que eu encontrei lá no primeiro dia de evangelismo e eu pude fazer amizade com ela. E eu e uma outra dupla que sabia Libras, a gente pôde passar o plano de salvação para ela, ela recebeu a Jesus e a gente tentou começar um estudo para ela. Quando a gente ofereceu o estudo, ela falou: mas como vocês vão me ensinar? Então, assim como eu tive muitas experiências que não daria tempo para contar aqui, eu queria desafiar você, principalmente você jovem. Aí há um dos projetos missionários da Juvep, que acontece em todo janeiro e julho, e você vai poder ter essa experiência de conhecer o sertanejo, esse povo que, apesar de toda a miséria, é um povo acolhedor, um povo amável, e você vai poder ter o privilégio de transformar vidas através do Evangelho do Senhor Jesus. Então, no próximo mês, a gente vai estar aqui falando sobre um outro campo missionário e vai estar trazendo maiores notícias sobre a Missão Viva.